Olá galera do bem, essa aqui é a primeira atividade que vocês receberam para a segunda avaliação, tá bom? Lá no aplicativo que vocês receberam tem algumas coisas que estão diferentes. Esta foi a prova que eu enviei para a escola para que fosse enviada para vocês. Notem que lá no aplicativo ele coloca 7 questões. Primeiro você colocar seu nome, depois turma, tudo mais. Aí depois ela começa aí o assunto da prova. Esse assunto da prova, esse aqui, ó, esse aqui ele vai explicando algumas definições, algumas regras básicas para você resolver. Na verdade, isso aqui é só para você lembrar de coisas que você deveria ter estudado lá nas séries anteriores, talvez lá no sexto ano, sétimo ano, por ali assim, vocês deveriam ter estudado algumas coisas. Mas aí, para ajudar vocês, a gente colocou, mas é importante que vocês leiam. Por exemplo, algumas regras aqui, olha. Tá aqui, ó. No número 1, todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Tá aqui, ó. 250 elevado a zero é igual a 1. Tá bem aqui, né? Todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá? E vou marcar bem aqui. Tá aqui, ó. Logo abaixo tem mais um número elevado a 1. Todo e qualquer número elevado a 1, a resposta é ele mesmo, tá bom? A resposta é ele mesmo. Olha, 325 elevado a 1 é o próprio 325. Uma outra regra que é importante vocês saberem. O número 1 elevado a qualquer número é o próprio número 1. Olha, 1 elevado a 1000 é 1. 1 elevado a 100 é 1. E assim vai, tá bom? Aí nós temos umas outras regras aqui. Por exemplo, qualquer número elevado a um expoente par, por exemplo, 6 ao quadrado, a resposta sempre vai ser positiva. Qualquer número elevado a um expoente ímpar, vai depender da base dele. Se a base for positiva, então a resposta é positiva. Olha, 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, que vai dar 216. Tá ok? Positivo, porque o 6 é positivo. Se você olhar logo no número abaixo, olha só, nos próximos exemplos, tá aqui, ó, nos próximos exemplos aqui, você vai ver, ó, bem aqui, vou marcar, tá? Menos 3 ao quadrado é igual a 9. Como o expoente é par, que é o número 2, né, a resposta sempre vai ser positiva. Não interessa se a base é negativa. A base é o número 3, a base é aquela que está embaixo. O expoente é aquele que está em cima. O 2 é par, então a resposta é positiva. Note aqui embaixo agora, menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ou seja, são 3 vezes que você vai multiplicar o 3 por ele mesmo, que vai dar 27. Por que a resposta ficou negativa? Porque o expoente é um expoente ímpar. Então, quando o expoente é ímpar, a resposta depende do sinal que está na base. Tá ok? É muito importante que vocês entendam essa situação. Aí depois aqui, lá na questão do aplicativo, essa tabela com este gráfico, ele já mostra como sendo uma questão, né? Uma questão da prova. E não é verdade. Isso aqui a tabela é para explicar, olha. Tá aqui o exemplo. Olha lá o exemplo. Tá aqui o exemplo, tá? Ele está pedindo para construir, né, o gráfico da função f. Ele chamou f porque é o nome da função. Eu posso chamar de y, eu posso chamar da letra que eu quiser. A questão chamou de f, cuja lei é y igual a 2 elevado a x. Tá aqui, eu vou marcar qual é a função. Olha. Y igual a 2 elevado a x. É isso que a gente vai responder, tá? 2 elevado a x. Isso é uma função exponencial. Por que é função exponencial? Se você ler lá no assunto lá de vocês, que foi dado aí expresso aí, algum lugar, vê alguma coisa explicando, está aqui embaixo, olha. Note que para ser função exponencial, a variável tem que estar no expoente. Então veja bem, o x está lá em cima, então o x é expoente. É por isso que é chamado de função exponencial, que vem da palavra expoente. Tá? Então, quando você olhar para este exemplo, y igual a 2 elevado a x,
Na hora de responder a sua questão, você vai ver aqui um exemplo parecido com esse lá. Tá aqui, ó. Nós temos a primeira atividade e temos a segunda atividade. Você vai ver qual é o exemplo que parece com esse lá que eu vou explicar agora para vocês. E aí eu vou ajudar agora a construir essa tabela. Você não precisa construir tabela, mas vocês podem responder aí aleatoriamente na casa de vocês, sem precisar fazer uma tabela. Mas eu vou explicar. Tá aqui, ó. Tá? Vamos explicar aqui para vocês. Tá? Primeira coisa, ó. Tá aqui a função y igual a 2 elevado a x. Tá? Se vocês notarem, um pouquinho antes aqui, ó. Tá aqui, olha, um pouquinho antes. Tá aqui, ó. X. Na coluna de x, nessa coluna de x, tá aqui, ó. Todinho na coluna de x aqui, ó. Tem vários números. Menos 3, menos 2, menos 1, o 0. 1 sobre 2, que é meio. Aí tem 1, 2 e o 3. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada um desses números de x aqui que eu coloquei nessa coluna, a gente vai colocar no lugar de x bem aqui na função. Olha só. Agora olhe na parte de baixo aqui. Está aqui, olha. A parte de baixo, eu repeti lá a função e no lugar do x eu vou colocar o número menos 3. Está aqui, olha. Então, ao invés de ficar 2 elevado a x, fica 2 elevado a menos 3, porque eu estou substituindo no lugar do x o número menos 3. Ok? Aí, veja bem. Note que agora o expoente é negativo, é menos 3. Vamos passar para cá, para o próximo passo. Ó. Quando o expoente é negativo, primeiro você vai dar um jeito de fazer ele ficar positivo. Eu vou escrever bem aqui, mais em cima, acho que vai dar para vocês verem. Olha aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Tá? Tá aqui, menos 3. Não dá para vocês perceberem, ou se talvez vocês conhecem, isso aqui é como se tivesse aqui embaixo dele o número 1. Entendeu como é? Então, o primeiro passo para você resolver essa questão, olhem para cá agora onde eu estou marcando. O primeiro passo para você resolver essa questão é você fazer a inversão desse número. Está escrito, ó, 2 sobre 1 elevado a menos 3. Então você vai fazer o contrário. Você vai levar o 1 para cima e colocar o 2 cubo para baixo. 2 elevado ao cubo para baixo. Só que quando você faz essa inversão, note que o 3 ficou positivo. Aí beleza. Como o 3 ficou positivo, agora a gente já pode resolver. Então, todas as vezes que o expoente é negativo, que está dizendo lá no assunto, se vocês lerem, está explicando como é que faz. Quando o expoente é negativo, primeiro faça essa inversão para que o expoente fique positivo, tá bom? Vamos para agora o segundo passo dessa questão aí. Vamos para cá. Depois de feito essa situação aqui, olha, aí a gente vem para cá. O número 1 continua em cima. Aí na parte de baixo tem 2 elevado ao cubo, então a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. Olha aí que coisa linda, né? Só você multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Aí você vai ter a resposta bem aqui na próxima coluna. Né? Na próxima coluna, tá aqui, olha, 1 sobre 8. Ou seja, tá bom? Ou seja, para este caso, quando o x era menos 3, está aqui no começo, que a gente colocou no lugar do x o menos 3, foi resolvendo, nós achamos a resposta 1 sobre 8. Quando a gente achou a resposta 1 sobre 8, nós encontramos então o que nós chamamos de ponto. Qual é o ponto? Está aqui, ó, juntei as duas respostas. Olha. Está aqui as duas respostas. Bem aqui. O menos 3, que é o do x, sempre o primeiro é o x, e o 1 sobre 8, que é do y, tá? Y, que é o segundo elemento aí. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Vai continuar resolvendo do mesmo jeito os próximos, olha só. Se eu pegar o menos 2, colocar no lugar do x, vou resolver parecido com a parte de cima. Vou pegar o menos 2, coloco no lugar do x, depois eu faço a inversão, né? Depois de feita a inversão, né?
eu vou resolver 2 vezes 2, está aqui, ó, bem aqui, 2 vezes 2. E essa resposta vai dar, né, vai estar no próximo passo, que é o 1 que continua aqui em cima, tá? E a resposta embaixo, que é o 4. Pego essas duas respostas, vou formar o meu ponto. Está aqui o meu ponto, bem aqui, ó, tá? No final. Aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Vou colocar o menos 1, faço também, coloco no lugar do x, depois eu faço a inversão. Esse aqui é mais fácil, porque 2 elevado a 1 está escrito, está explicando lá em cima no assunto, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então continuo 2 aqui embaixo, tá bom? E a resposta ficou 1 sobre 2. Formei um novo ponto, está aqui, menos 1 e 1 sobre 2. Quero chamar a atenção de vocês agora, neste momento, para o zero. Está aqui o zero, olha. Olha aqui, eu estou colocando o zero no lugar do x, está aqui. Lá em cima, no assunto, a gente acabou de falar para vocês que todo e qualquer número elevado a zero, inclusive foi até o 250, se eu não me engano, está aqui em cima, 250 elevado a zero é igual a 1. Então, todo e qualquer número elevado a zero é 1. Então, essa resposta aqui eu nem preciso fazer conta, está aqui, é o 1, o 0 e o 1. Note que nós usamos os números negativos para os números positivos, né? Vamos aproveitar para explicar. Quando é meio, tá bom? Tá aqui o meio. Tá aqui o meio. Né? Note que agora é uma fração. Vamos colocar esse meio no lugar do x. Tá aqui em cima do x, tá? Então, coloquei 1 sobre 2 no lugar do x. Aí ficou 2 elevado a 1 sobre 2. Quero chamar vocês a atenção para isso aqui. Vou escrever aqui em cima, aqui, tá? Olha só. Note que na parte do expoente é uma fração. É uma fração, tá? Mas qual é essa fração? É 1 sobre 2. Isto aqui, matematicamente, pelas definições, a gente pode transformar para uma raiz. Como é que eu transformo para uma raiz? Olha só. Esse número que está aqui embaixo, olha, ele é o chamado, tá, índice do radical. Qual é o índice do radical? O índice do radical é aquele número que aparece bem aqui, ó. Quando é raiz quadrada, não precisa colocar o 2 aqui em cima. Aqui em cima não precisa colocar o 2 quando é raiz quadrada, tá? Mas, veja bem, tá? Veja bem, se fosse 1 sobre 3, 1 sobre 4, aí teria que colocar aí no lugar, bem aqui no índice, esse número, se fosse diferente de 2. Como é 2, não precisa colocar o 2, tá ok? Tá aí. Esse outro número 1 aqui, olha, esse outro número 1, ele vem aqui para dentro do radicando, do radical. Radical é esse símbolo aqui, ó, tá bom? Esse número que é a base, ele vai continuar aqui, ó, 2. E o número que vai ficar em cima dele aqui é 1, olha. Tá vendo só aí? Na verdade, ela estava escrita, essa forma aqui é uma forma escrita diferente de ser uma raiz quadrada. Tá bom? Então, veja bem, esse número que está embaixo da fração é o que fica no índice, e o número que está em cima é o que vai para cima como expoente lá da base, tá bom? Aí, é claro que você sabe quanto é 2 elevado a 1. É o próprio 2, que a gente já explicou lá em cima no assunto. Todo e qualquer número elevado a 1 é o próprio número, então a resposta é 2. Tem raiz quadrada de 2? Né? Não tem exata. Se você quiser parar aí, você para. Se não, você pode muito bem, tá bom? Resolver. Pega uma calculadora e bate raiz quadrada de 2. Quanto é? É 1,41. Então, nós temos duas respostas, meio e 1,41. Tá? Quando o número é positivo, é mais fácil ainda. Olha só. Mais fácil ainda. Veja bem aí, ó. Vamos colocar o 1 agora no lugar do x. Tá? Então, bem aqui no lugar do x, eu vou colocar o número 1. Ó. Aí, 2 elevado a 1 é o próprio 2. A resposta está mais lá na frente. Quando eu colocar o número 2, olha aí, fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, está aqui. 2 vezes 2 dá 4, a resposta está mais lá na frente. Se eu colocar o 3, aí fica 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, tá bom? Quando é positivo é mais fácil. A questão mais complexa é quando o número é negativo, que tem que fazer aquela inversão que a gente mostrou lá em cima. Depois que eu organizei, olha, esta coluna aqui
todos os elementos, está aqui, ó, todos os elementos aqui, aí é que eu vou para o gráfico. Está aqui o gráfico. Deixa eu mostrar o gráfico para vocês agora, tá? Vamos pensar aqui, vamos marcar dois, a gente vai colocar 2 pontos aqui, vamos ver, para encurtar o vídeo que está muito longo, tá? Vou colocar o 3 sobre o menos 13 em 1/8, né? E vou colocar, digamos, o 0 e o 1, e vou pegar mais um, o 2 e o 4, tá bom? Vamos tentar lembrar desse daí. Tá aqui o gráfico, ó, tá? Veja bem, nós temos duas linhas, tá? Que são chamados de eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Qual é o eixo das abscissas? O eixo das abscissas é esse aqui que está com x. E o eixo das ordenadas é esse que está com y, tá bom? Vocês lembram que a gente mostrou lá para vocês? Está aqui, ó, no ponto, o primeiro número é referente ao x e o segundo número é referente ao y. Vamos lá, o menos 3 e 1 sobre 8. Quando você vem aqui para o gráfico, veja bem. Onde é que está o menos 3? Que o menos 3 é do x. O menos 3 do x está bem aqui, ó. Bem aqui o menos 3 do x está aqui, ó. O menos 3 do x. Tá? Esse é o menos 3 do x. E ele está para o lado negativo, ó. Tá? Bem aqui, ó. Bem aqui é uma linha, né? Passa essa linha aqui, ó. Tá aqui, ó. Passa essa linha aí. E esse aí é o eixo das abscissas, das ordenadas. O que está para o lado esquerdo, ou seja, para esse lado daqui, tudo é negativo. O que está para o outro lado, tudo é positivo. Tanto quanto se você olhar nesse outro lado aqui, nesse outro eixo, né, em relação ao x, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo, tá bom? Então nós queremos o menos 3, tá bom? Eu vou aumentar um pouquinho esse gráfico para que a gente possa entender. Olha, o menos 3 está aí, tá bom? O menos 3 está aí, vou aumentar um pouquinho aqui, o menos 3 está bem aqui. Se a gente pegar, né, o companheiro dele, que é 1 sobre 8, olha, se você pegar 1 dividido para 8, vai dar 0, alguma coisa, ou seja, ele vai estar nessa direção aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Bem aqui, ó. Vai estar o 1,1 sobre 8, vai estar bem aqui. Então, ele formou esse ponto com, tá, o x e o y. Aí a gente vai lá para o próximo. Qual foi o próximo que eu falei que eu ia colocar para você? Vamos lá, o 0 e o 1. Está aqui o 0 e 1. Olha. Tá? O 0 é este ponto que está aqui no meio, aqui está na encruzilhada aqui o 0. O 1 está bem aqui, ó. Esse aqui é o 1, tá? É o 1. Quando você marca os 2 pontos, o ponto vai ficar em cima do número 1. Nunca fica em cima do 0, a não ser que seja 0 do x e 0 do y. Aí o ponto fica em cima do 0. Vamos pegar mais um ponto. Se você pegar, digamos, qual foi o ponto que eu falei? Foi o 2 e o 4. Está aqui, ó. Se você pegar o 2 do x, sempre o primeiro é o x. Está aqui o 2 do x. Se você pegar o 2 do x com o 4 do y, você vai fazer esse pontilhado aqui e vai marcar um ponto, ó. Assim, se você olhar para cada número desse da tabela que a gente fez, olha, está aqui, tem o 1 e o 2, tem o 13 e o 8, está aqui, olha, o 1 do x, está aqui o 1 do x, aqui o 1 do x com o 2 do y. Quando você junta os dois, forma um ponto aqui, né? Tem o meio e a raiz quadrada de 2. Se você tirar a raiz quadrada de 2, dá 1, alguma coisa, né? Então dá mais alto que 1, está entre o 1 e o 2. Ó. Por isso que ele aparece bem aqui. Então está aqui o ponto do meio com ele. Ó. Se você pegar o 2 e o 4, está aqui o 2 do x com o 4 do y. Se você pegar o próximo 13, vai ver o próximo número, vai marcar o ponto lá em cima. Está aqui, ó. Já seria o 3 com o número 8. Tá bom? No final, quando você colocar todos os pontos, aí você vai passar uma linha aqui por todos os pontos que foram feitos, olha aí, tá? Uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam é que essa aqui é uma função simples exponencial, muito simples mesmo. Toda vez que acontece isso, esse gráfico ele vai passar aqui no número 1, todas as vezes vai passar aqui no número 1, tá bom? É uma característica muito importante, tá? Aí veja bem agora.
Se você tomar como exemplo, tá? Como base esse exemplo, você pode resolver o segundo exemplo do mesmo jeito, olha, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, olha só. Veja bem, se você pegar aqui, se você pegar o menos 3 agora, o próximo exemplo, menos 3, note que a base agora é diferente, está aqui, olha. Não é mais o 2, mas é 1 sobre 2, né? Está aqui, 1 sobre 2. Mas quando você coloca o expoente negativo, está aqui menos 3, qual é a primeira coisa que você faz? É inverter a base. Você lembra lá? Naquela hora o 1 estava para baixo e o 2 estava para cima. Mas agora o 1 está para cima e o 2 está para baixo. Ou seja, o 1 é numerador e o 2 é denominador. Você inverte. Quando você inverte, eu risquei aqui em cima, mas o 3 ele fica positivo. Pode observar aí, está aí, o 3 está positivo. Aí o número 1 embaixo não vai influenciar nadinha, olha. Vai influenciar nadinha. Então você resolve, olha. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E assim você vai fazendo para todos os outros, para todas as outras questões. Tá? No final, você também vai formar o gráfico. Então aí você vai tentar fazer o seu exemplo. Você vai ver aqui, olha, está aqui o primeiro exemplo. Primeiro exemplo para você resolver. Está aqui. Ele é bem parecido com o primeiro que a gente resolveu na tabela. Né? Aí você vai, sem você precisar, digamos, resolver essa questão, você olhando para o gráfico, você já é capaz de comparar qual é o gráfico parecido e você marca. Não precisa nem fazer conta aqui, né? Pela informação que eu já dei, olha só. Esse tipo de função é sempre uma curva, não é uma reta, é uma curva desse jeitinho aí, olha, tá? E como é uma função simples aí, ela sempre vai passar no número 1, tá? Lá no número 1 ela vai passar. Então, por essa informação é muito fácil. E esse gráfico aqui, ele é chamado de gráfico de uma função crescente. Isso aqui é crescente, porque a curva é assim, tá bom? O outro, ele é decrescente porque a curva é assim. Mas a característica é a mesma. Ele vai passar no número 1 de qualquer maneira, bem aqui, ó. Tá? Sempre ele vai passar no número 1 porque é uma função simples. Já se fosse, digamos, uma função assim, y igual a 12 elevado a x, digamos, mais 4, aí já era diferente. Por que já era diferente? Porque ele já não ia mais passar no número 1, ele já ia passar lá no número 4, olha. Já seria algo assim, tá bom? E é essa a característica de uma função exponencial. Tá? Tenta resolver aí e marque só as duas últimas questões, que são as que são para resolver, tá? Tá aqui, olha aqui, lá tá diferente, né? Tá primeiro o gráfico, depois o comando da questão, mas o correto seria primeiro o comando da questão, tá aqui, seria primeiro o comando da questão, tá aqui o comando da questão, para depois vir o gráfico. Aí tá aqui a segunda questão, para depois vir o gráfico. Marque aí, tá? E boa sorte para vocês. Ainda assim, se alguém tiver dúvida, é só entrar no meu PV, tá? E aí a gente vai tirar alguma dúvida. No meu PV não, aí no grupo. Desculpe aí.